Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui para fazer mais um live, esse nosso projeto super interessante para passar informação para vocês. Eu espero que vocês aproveitem. Hoje a gente vai abordar um tema super interessante, né? Que é um tema moderno, que é a análise genética dos embriões. Né? Eu vou tentar explicar para vocês primeiro no geral, como que se faz isso, para que serve, enfim, e aí, obviamente, a gente vai ficar aberto aí para as dúvidas. Por favor, não se acanhem, a gente está aqui para isso, para dar informações e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Eu quero agradecer, então, que vocês tenham a paciência de estar aqui às 8 da noite, numa quinta-feira, prestigiando um pouco aí nosso trabalho. E a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: a reprodução assistida ela é uma especialidade que surgiu e ainda é o seu motivo principal para tratar casais que tenham dificuldades para engravidar. Então, é óbvio que esse é o objetivo principal de qualquer tratamento de reprodução assistida. Mas nos últimos anos, para minha alegria, a reprodução assistida também tem mais duas outras áreas de atuação, vamos chamar assim, né? A primeira, uma delas, que já foi motivo até de um live nosso, é a preservação da fertilidade, seja masculina, seja feminina. Então, além de ser uma especialidade de levar as pessoas que estão com dificuldade para engravidar a engravidarem, também tem essa questão da preservação da fertilidade, que hoje é algo muito importante para algumas pessoas. E a outra área de atuação, e esse é o motivo da nossa conversa, é para resolver questões genéticas, né? Quer dizer, para evitar das famílias terem filhos com algumas alterações genéticas, cromossômicas, e é disso que nós vamos falar hoje, quer dizer, dessa área de atuação da reprodução assistida, que hoje em dia faz parte aqui da nossa especialidade. O que é a análise genética dos embriões? Vamos começar por aí, né? É simplesmente, depois de uma fertilização in vitro, antes de colocar o embrião no útero das pacientes, nós temos a possibilidade hoje de analisar esses embriões do ponto de vista genético, né? Ou uma análise cromossômica, e a gente vai falar das indicações, ou uma análise de algum gene específico que possa ser alterado naquele determinado casal. E dessa forma a gente tenta evitar desse casal ter algum filho com alguma doença que seja prevalente na família daquele casal, ou que seja uma doença nova que surja por alterações cromossômicas. Então, isso para alguns casais é muito importante, e é muito satisfatório para nós que trabalhamos com reprodução assistida, dar essa oportunidade das famílias conseguirem se formar de uma maneira mais saudável, né? Então, é algo que hoje é cada vez mais factível e cada vez mais importante. Como é que se faz isso? Então, você tem basicamente, claro que simplificadamente, dois tipos de análises genéticas, né, de uma forma leiga, dos embriões, né? O primeiro tipo é o que a gente chama de um screening, quer dizer, a gente vai fazer uma análise cromossômica numérica dos embriões, de número de cromossomos dos embriões, para evitar o acontecimento de síndromes ligadas a números de cromossomos. Por exemplo, síndrome de Down, síndrome de Edwards-Pattal, síndrome de Turner, que são as mais comuns, né? E outras síndromes ligadas a números de cromossomos, né? O outro tipo de análise, que a gente chama de PGD, especificamente, que é um diagnóstico genético pré-gestacional, que a gente usa para analisar algum gene específico. Então, vamos imaginar que existe uma família que tenha repetidamente uma doença
ligada a um determinado gene, não a um cromossomo, mas a um determinado gene dentro de algum cromossomo. A gente pode produzir uma sonda genética para fazer o diagnóstico dessa alteração genética num determinado embrião e livrar aquele casal de ter um filho com aquela doença que vem perseguindo aquela família. Então, isso é o PGD, né? Uma análise genética mais específica para uma determinada doença, não é um screening, né? É uma análise mais específica para um determinado gene que pode estar alterado. Então, basicamente, esses dois tipos de análise genética. Como é que se faz, assim, como é que se faz, como é que é isso, né? Primeiro, obviamente, quem está disposto a fazer um tratamento para análise genética por algum motivo, a gente vai falar das indicações daqui a pouco, precisa fazer uma fertilização in vitro. Só para relembrar, de uma maneira muito rápida, como é que é a fertilização in vitro, né? É um tratamento que começa com uma indução de ovulação, normalmente entre o segundo e o terceiro dia da menstruação. A gente usa algumas medicações, que são medicações para fortalecer a ovulação daquela mulher naquele momento. Esse processo de indução de ovulação vai durar uns 10 a 12 dias, depende da resposta ovulatória. No momento que os ovos estiverem amadurecidos, a gente consegue ver isso por um ultrassom transvaginal, a gente vai colher esses ovos. Então, vai fazer a coleta dos ovos, né? Então, a mulher vai estar sob sedação e a gente, com uma agulha acoplada no ultrassom transvaginal, pela vagina, a gente pesca os óvulos do ovário. Pegamos os ovos, juntamos com os espermatozoides do marido e formamos os embriões. Acompanhamos o desenvolvimento desses embriões, e aí é uma coisa importante, durante 5 dias. E durante esses 5 dias, não adianta fazer você fazer análise genética de um embrião no terceiro dia, no segundo dia de vida. A gente gosta de acompanhar esses embriões durante 5 dias. Por que isso? Porque a primeira coisa que a gente precisa ter é uma seleção morfológica dos embriões. Quer dizer, a gente precisa ver quais são os embriões que vão ter uma capacidade de divisão celular adequada. E só vamos biopsiar, só vamos analisar os embriões que têm uma chance real de fazer aquela paciente engravidar. Ou seja, embriões que chegam naquela fase de vida que a gente chama de blastocisto. Então, hoje na clínica, a gente não vai biopsiar um embrião antes de chegar em blastocisto. Por quê? Porque se nós fizermos a análise de um embrião antes de chegar em blastocisto, a gente pode estar fazendo análise de um embrião desnecessariamente, porque se ele não chegar em blastocisto, mesmo que ele seja um embrião geneticamente normal, ele não vai ter a capacidade de fazer aquela mulher engravidar. Portanto, a gente sempre prefere, primeiro, selecionar do ponto de vista morfológico os embriões e só biopsiar esses embriões e só fazer análise desses embriões que chegam nesse estágio de blastocisto. Os embriões que chegam em blastocisto, então, eles vão ser submetidos a uma biópsia. Então, a gente, para fazer essa biópsia, cada um deles, a gente usa uma tecnologia a laser que retira de uma forma bastante delicada 6 a 10 células desses embriões. Lembra que o blastocisto é um embrião que tem mais de 100 células, então você vai tirar 6 a 10 células de um lugar do embrião que vai ser a placenta. Quer dizer, então um dos questionamentos que às vezes eu tenho aqui na clínica será que essa biópsia não vai tirar um pedaço do embrião que vai ser o braço, que vai ser a perna, ou vai dar alguma malformação no embrião? Não, a biópsia não faz isso, porque você vai acabar tirando células de um lugar onde vai ser a placenta. Ou seja, hoje em dia é muito segura essa tecnologia, principalmente quando você usa essa tecnologia laser, que é algo que praticamente todo mundo que está fazendo biópsia de embrião para análise genética tem usado esse tipo de tecnologia. Então é seguro, né? Desde que feita com uma técnica correta, com pessoas treinadas para fazer isso. Retiramos essas 6 a 10 células e vamos mandar essas células de cada um dos embriões para uma análise genética. Essa análise genética, ela pode ser feita por algumas técnicas, né? Antigamente, quando surgiu essa tecnologia de análise genética dos embriões, se fazia por uma metodologia que chama FISH, né? Hoje, não é, fora algumas indicações específicas, não é algo que é muito feito, mas historicamente começou com FISH. Depois do FISH isso evoluiu
para uma tecnologia que chama CGH Array, que é o teste de CGH, como muita gente conhece. E hoje em dia o que se usa mais do que o CGH Array, se usa o NGS, né? Que é o screening genético de nova geração, para fazer essa análise cromossômica. Esse resultado dessas análises genéticas, normalmente a gente consegue ter o resultado em overnight, ou seja, no dia seguinte, ou se não precisar ter essa resposta no dia seguinte, no máximo em 7 a 10 dias a gente tem o resultado de cada um o resultado genético de cada um dos embriões, e depois programamos a transferência dos embriões se tivermos embriões geneticamente normais. Então é assim que se faz. Como eu disse, é algo absolutamente seguro hoje em dia, né? E que cada vez mais tem sido utilizado como uma tecnologia para nos ajudar nos resultados e na segurança dos nossos tratamentos, né? Quais são as indicações de se fazer? É todo mundo que precisa fazer? Não, não é todo mundo que precisa fazer a análise genética dos embriões, obviamente, né? Quem tem uma indicação, pelo menos relativa, de se fazer, né? Em quem eu pensaria em fazer? Então, o primeiro tipo de paciente que eu penso em fazer um screening genético nos embriões são casais cuja mulher já está numa idade um pouco maior. Por exemplo, mulheres com mais de 40 anos de idade, eu acho que a gente tem que conversar se vale a pena fazer ou não. Não é uma indicação absoluta, obviamente, mas é uma opção que tem que ser considerada, sabe? Porque nós sabemos que com o passar do tempo, e depois de 35 anos isso começa a ficar mais importante e começa a ficar mais dramático depois de 40 anos de idade. Então nós sabemos que depois desse tempo a gente começa a ter óvulos que podem gerar com mais frequência embriões geneticamente alterados. E essas alterações normalmente são alterações cromossômicas mesmo. Então, nesse casal, talvez valha a pena, antes de colocar, se esse casal for submetido a um tratamento de fertilização in vitro, antes de colocar o embrião no útero, talvez valha a pena a gente fazer a análise genética deles, para a gente poder ter mais segurança nessa gravidez, né? Quando você transfere para o útero o embrião sabidamente geneticamente normal, principalmente nessas pacientes com mais de 40 anos de idade, além de você estar diminuindo muito a chance desse casal ter um filho com algum problema cromossômico, você também está diminuindo muito a chance desse casal ter um aborto, porque a maioria dos abortos precoces, que infelizmente é uma situação bastante comum, como vocês sabem, a maioria desses abortos precoces são devido a essas alterações cromossômicas. Então, além de você, como eu disse, diminuir a chance, esse é o objetivo final, de ter um filho com algum tipo de alteração cromossômica, você também acaba diminuindo a chance de abortamento, que obviamente é uma situação que ninguém quer viver, né? Segunda indicação que a gente pode ter é para casais, independente aí da idade da mulher, enfim, para casais que tenham alguma alteração no seu cariótipo. O cariótipo, para quem não sabe, é um exame que pode se fazer para avaliar os cromossomos de cada um de nós, né? Então, é um exame que se faz de uma contagem cromossômica de cada um de nós, e tem algumas pessoas que, mesmo sem ter nenhum tipo de deficiência, podem ter algumas alterações no seu cariótipo, e isso elevar a chance daquelas pessoas que têm essas alterações de formarem gametas, ou espermatozoide, ou óvulo, que tenham que tenham alguma alteração cromossômica, e, portanto, que vão aumentar a chance de formar embriões com alterações cromossômicas. Se a gente tem um casal que tem alterações de cariótipo importantes, eu acho que essa é uma indicação meio que obrigatória de se fazer análise genética dos embriões antes de colocar no útero, porque isso aumenta muito a chance, dependendo da alteração, aumenta muito a chance de termos uma gravidez
de um embrião geneticamente alterado, e obviamente não é isso que nós queremos. Então, essa é uma indicação bastante importante e bastante até comum aqui para a gente, certo? Terceiro lugar são casais também, independentemente da idade, que tenham na família, aí aquela situação que eu expliquei anteriormente, que tenham na família doenças genéticas, aí não mais cromossômicas, mas doenças genéticas comuns na família. Então, um exemplo disso é distrofia muscular de Duchenne. Distrofia muscular de Duchenne é uma doença ligada ao cromossomo X, e que leva a um quadro clínico nas crianças que têm distrofia muscular de Duchenne muito grave e que vão nascer e vão morrer com poucos anos de vida, né, normalmente. Numa família que tem essa doença, nós podemos produzir, a gente vai reconhecer qual é a mutação específica dessa família e a gente produz uma sonda genética, uma sonda que tenha, que consiga reconhecer essa mutação, e podemos fazer isso nos embriões, reconhecer os embriões que têm a mutação, não transferir esses embriões que têm a mutação e só transferir para o útero se tivermos embriões sem a mutação. Portanto, a gente livra aquela família, aquele casal de ter um filho com distrofia muscular de Duchenne, né? Outras doenças que podemos dar como exemplo, Coreia de Huntington, é uma dessas doenças, hemofilia é outra dessas doenças, e por aí vai, né? Então, também é óbvio que essas doenças genéticas específicas são bastante mais raras do que a situação de um screening genético, que é o que a gente falou anteriormente, mas elas existem e nesse sentido, a nossa atuação ela é muito importante, né? Porque você talvez pare naquela família a ocorrência dessa doença. Então, nos dá muita satisfação fazer um tratamento como esse. Eu acho que eu falei tudo o que eu queria falar sobre a questão genética, dei um passant geral aí para vocês, e agora eu quero responder as dúvidas, né? Porque é um assunto interessante, é um assunto difícil, técnico demais, eu tentei simplificar um pouco aqui, e agora eu quero responder as dúvidas de vocês. Então, eu já recebi algumas dúvidas e eu vou tentar aqui responder, né? Então, a Samara me perguntou o seguinte: por que o risco da prematuridade é maior na fertilização in vitro, né? Bom, o primeiro motivo é que na fertilização in vitro a gente tem um aumento na chance de gravidez gemelares, principalmente quando você coloca mais do que um embrião dentro do útero. Então, imagina que, em linhas gerais, um tratamento, numa gravidez natural, você vai ter de 0,5% a 1% de ter uma gravidez gemelar, numa fertilização in vitro, por volta de 10%. Então, quer dizer, a gravidez gemelar, tem duas crianças lá dentro do útero, vai aumentar a prematuridade. Além disso, mesmo alguns estudos mostram que mesmo a paciente que engravida de um bebê só por fertilização in vitro, ela também tem uma chance maior de ter, não muito maior, mas um pouco maior, de ter prematuridade. Ninguém sabe muito bem explicar por quê, mas existe essa tendência, né? Mas não tem uma explicação ainda fisiológica para isso. A Janaína me pergunta o seguinte: são todos os casos de alteração no cariótipo com banda G que se indica a biópsia do embrião? Então, lembra que eu expliquei para vocês o que é o cariótipo? O cariótipo, ele é um exame que pode se fazer nos membros, no homem e na mulher, para se avaliar se algum deles tem alguma alteração cromossômica que poderia levar a aumento na chance de formar embriões cromossomicamente alterados. E aí eu vou te responder o seguinte: depende da alteração do cariótipo, né? Se você tem alterações de cariótipos importantes, como por exemplo translocações ou alterações em alguns cromossomos mais importantes, se torna obrigatório, na minha opinião, para ter segurança,
fazer uma análise genética do embrião antes de colocar no útero, tá? Mas se você tem, você tem algumas alterações de cariótipo que são simplesmente variações da normalidade. E aí, na mesma pergunta, ela me pergunta sobre a inversão pericêntrica no cromossomo 9. Então, essa é uma alteração relativamente comum que se vê no cariótipo e é uma variação da normalidade, quer dizer, não se acredita que isso leve a alguma patologia. Portanto, nessa situação, não é obrigatória a realização do diagnóstico genético pré-implantacional, que é essa análise genética dos embriões, porém, dependendo do histórico do casal, poderíamos acreditar que essa pequena alteração cromossômica, naquele casal específico, poderia levar a esse aumento. Aí a gente faria. Mas isso é para quem já teve alguns abortos sem explicação, né? Está há muito tempo tentando engravidar sem também explicação. Aí a gente poderia pensar que esse tipo de alteração naquela paciente especificamente poderia levar a isso. Então, obrigatório não é, mas a gente tem que observar sempre o histórico do casal, né? A Denise me perguntou o seguinte: qualquer pessoa pode fazer análise genética do embrião? Sim, qualquer pessoa que, se quiser fazer, pode fazer. Obviamente, eu não recomendaria isso para todas as pessoas. A gente conversa bastante com as pacientes aqui na clínica sobre isso, mas se o casal ficar mais confortável em fazer, obviamente pode. Não tem um impedimento nem ético, nem legal de se fazer em qualquer tipo de casal, tá? É possível fazer análise genética pela rede pública? É possível. Obviamente, a análise genética dos embriões é algo que envolve uma tecnologia bastante avançada. Então, existe um custo relacionado a isso, que às vezes o Estado não consegue absorver, né, com todas as dificuldades que o Estado tem em termos de custo de saúde, mas alguns serviços públicos nós sabemos que disponibilizam isso para algumas pacientes quando isso é necessário. A Cláudia me pergunta assim: qual é a diferença entre o PGT ou PGD e NGS? Qual que é o melhor teste? Na verdade, aqui houve uma, né, Cláudia, aqui houve uma confusão, né? O PGD é o diagnóstico, é a análise genética do embrião para uma doença genética específica, e o NGS é uma técnica para fazer essa análise genética. Então, o NGS é a técnica que se usa para analisar a célula. O PGD, na verdade, é o tratamento em si, né? Então, não são técnicas diferentes. Na verdade, para fazer o PGD, às vezes você vai usar o NGS, né? Então, é isso. A Flávia me pergunta assim: a análise genética pode causar algum dano no embrião? Essa é uma pergunta muito boa, viu, Flávia? É óbvio que, como qualquer procedimento médico, e esse é um procedimento médico, isso envolve riscos, né? Quer dizer, eu disse antes, lá na explicação de antes de começar a responder as perguntas, que hoje a técnica que a gente usa para fazer a biópsia do embrião e, portanto, depois a análise genética das células, é uma técnica bastante segura e bastante estudada, tá? Mas é óbvio que, em alguns casos, você pode, há um risco de, às vezes, não é da malformação no embrião, isso obviamente que não, né? Mas às vezes você pode perder um embrião numa biópsia. Isso existe, esse risco, obviamente, indesejado, mas é um risco muito pequeno hoje em dia com as técnicas que a gente tem utilizado. Larissa. A Larissa me pergunta assim: o que é a aneuploidia e por que ela é mais comum quando as mulheres envelhecem? Bom, Larissa, também é uma excelente pergunta, né? Talvez uma das grandes indicações hoje de fazer análise genética dos embriões, essa questão da idade da mulher, como eu disse anteriormente. A aneuploidia é uma alteração, são embriões com alterações dos cromossomos, aneuploides, quer dizer, são embriões que têm alterações dos cromossomos. Esses são embriões aneuploides, tá? Essa é a definição, né? E por que é mais comum quando as mulheres envelhecem? Porque o óvulo mais velho, ele tem mais chance de formar embriões com aneuploidia, por uma questão de envelhecimento celular mesmo. Então, por isso que mulheres, talvez, uma idade com mais de 40 anos de idade, a gente tem que pensar mais
com mais carinho em fazer a análise genética dos embriões antes de colocar no útero. Mas, de novo, isso não é obrigatório, obviamente. A Cláudia me pergunta assim, o PGD garante um bebê saudável? E essa pergunta é super interessante, né? Medicina não é nunca é 0% nem 100%. Então, o que eu quero dizer com isso? Óbvio, não existe técnica diagnóstica que seja perfeita. Então, não dá para dizer a palavra garante um bebê saudável. Não. Não, porque as técnicas de diagnóstico elas podem falhar. No caso do NGS, por exemplo, para fazer, por exemplo, um screening genético, é muito raro essa falha nessas análises cromossômicas, mas, enfim, na teoria sempre pode falhar, como qualquer teste genético, qualquer teste diagnóstico. Mas eu acho que o principal dessa pergunta não é nem isso. O que acontece é que, quando você faz análise cromossômica dos embriões, você está fazendo análise de número de cromossomos. Né? Você não está fazendo análise de genes específicos, a não ser que você, de novo, tem aquela situação que você queira analisar um gene específico. Então, você tem doenças de algum gene específico, por exemplo, autismo, que a análise genética do embrião não vai conseguir ver. A análise cromossômica do embrião não vai conseguir ver. Então, essas doenças de gene específico, eu dei o exemplo do autismo, por exemplo, elas não são vistas nessas tecnologias. Outra, às vezes você tem crianças que não têm nenhuma alteração genética, nem cromossômica, mas que durante a gravidez podem desenvolver malformações, a mais comum, malformações cardíacas, que algumas vezes podem estar relacionadas a síndromes cromossômicas, mas algumas vezes não estão relacionadas a síndromes cromossômicas. Então, o diagnóstico pré-gestacional, ele não consegue prever esse tipo de situação. Então, obviamente, não garante um bebê saudável, mas, obviamente, nos dá mais segurança de que isso possa vir a acontecer. Né? A Patrícia me pergunta assim, eu tenho 41 anos e 2 falhas de implantação na fertilização in vitro. Seria indicado na próxima FIV fazer análise genética? Patrícia, isso vai depender de algumas coisas. Primeiro, assim, hoje eu tenho tido, como eu disse anteriormente, conversas bastante importantes com as minhas pacientes com mais de 40 anos de idade, que independente de ter falha de implantação ou não, eu acredito que é uma técnica, a análise genética dos embriões é uma técnica que tem que ser considerada sempre nessas mulheres. Não obrigatório, porque isso vai depender muito da opção de cada casal, obviamente, mas que a gente tem que conversar bastante sobre isso em mulheres com mais de 40 anos de idade. Em mulheres, aí vamos falar um pouco do seu caso, em mulheres com falhas de implantação, a primeira coisa a gente tem que tentar entender o porquê que teve a falha de implantação, né? Falha de implantação pode ser porque tem trombofilia, pode ser por causa de algum fator imunológico, pode ser porque os embriões não eram bons, pode ser por alguma dificuldade de receptividade uterina. Se nada disso tiver envolvido com as falhas de implantação, uma das causas que a gente tem que pensar é a alteração genética dos embriões. Então, é óbvio que eu não tenho os detalhes do seu caso, mas a alteração genética dos embriões, principalmente numa mulher de 41 anos, tem que ser pensada sempre como possível causa de falha de implantação, mas também não adianta fazer só isso, também a gente tem que ficar atento a outras possíveis causas de falha de implantação que eu disse anteriormente. Mais alguma pergunta? Vamos lá. O João me pergunta assim, a análise genética apenas seleciona os embriões? Uma vez detectada a alteração, é possível corrigir? Não. Essa também é uma ótima pergunta. Quer dizer, a análise genética apenas seleciona os embriões. Quer dizer, a partir do momento que eu vir um embrião geneticamente alterado, a única coisa que a gente vai fazer é não colocar esse embrião no útero. Eu não consigo corrigir um embrião. Não existe terapia gênica no embrião. Aliás, não existe terapia gênica ainda disponível, né? Então, é só uma forma de selecionar realmente os embriões, tá certo? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Subone me pergunta assim,
Os cariótipos deram ok. Fiz uma inseminação, eu imagino que ele esteja falando de, não sei se é de inseminação, de fertilização in vitro, porque às vezes as pessoas confundem um pouco isso, mas tudo bem, e não deu certo. Estamos há 7 anos tentando. O esposo tem uma trombose hereditária. Tenho 36 anos. O que você indica? Puxa, Tsubano, eu espero que você não fique chateado comigo, ou chateada comigo, mas a verdade é que eu não tenho os dados suficientes aqui para saber o que eu indico, né? Porque assim, você fez uma inseminação, já vi que não é fertilização in vitro, uma só, a gente não sabe por que não deu certo. Eu teria que entender se a tua trompa está funcionando bem, como é que são os espermatozoides, como é que é o número de espermatozoides, como esses espermatozoides se movimentam, a morfologia desses espermatozoides, né? Então, ou seja, a gente precisa de uma avaliação mais completa para saber se a fertilização in vitro seria o próximo passo, ou se a gente realmente tem chance com tratamentos mais simples, e se tiver chance com tratamento mais simples numa mulher de 36 anos, se tiver uma boa reserva de ovos no ovário, eu acho que a gente teria que tentar tratamentos mais simples a princípio. Agora, eu não consigo te responder isso sem olhar esses exames que eu falei, quer dizer, principalmente trompa, o espermograma e como é que é a tua reserva ovulatória, tá? A Priscila. Priscila me pergunta assim, eu tenho 40 anos e gostaria de saber qual a chance de ter um filho com síndrome de Down. Puxa, vamos falar um pouco das faixas etárias. Eu acho que essa pergunta é muito interessante para a gente pontuar isso, né? Qual que é a chance de uma mulher de menos de 35 anos ter um filho com síndromes? E aí, obviamente, a síndrome de Down é a mais importante, mas com síndromes cromossômicas. É por volta de 0,5%. 0,5%, uma chance pequena. A mulher entre 35 e 37 anos, por volta de 1%. A mulher entre 38 e 40 anos de idade, por volta de 2%. A mulher entre 40 e 43 anos de idade, essa chance já vai ser pelo menos de 3 a 5%, tá? E depois de 43 anos de idade, essa chance começa a aumentar cada vez mais. Então, isso que, mais ou menos esses números, obviamente isso vai variar de cada população, isso vai variar de cada casal, mas a verdade é que para nos guiar esses números que são importantes, né? Já estamos com 32 minutos de vídeo, pessoal, e eu acho que agora a gente vai encerrar. Eu gostaria de deixar abertas as perguntas que a gente não conseguiu responder com esse tempo, senão acaba ficando cansativo para vocês. Eu vou responder, me deixa a pergunta aí no inbox, ou nos mande por e-mail, ou pelo Instagram, qualquer uma das nossas mídias. Eu vou ter o maior prazer em responder. Quem tem acompanhado os lives sabe que a gente responde depois todas as perguntas, 100%, independente se estiver relacionada com o tema ou não. De novo, a gente está aqui para dar informações para vocês. Isso é um prazer enorme. Esse projeto é bonito por causa disso. Eu queria muito agradecer a todas vocês todos vocês e todas vocês que nos assistiram, tá? Eu estou vendo aqui do lado várias pacientes, várias pessoas que já fizeram tratamentos, e fico muito, muito contente de vocês estarem aqui, tá? Pessoas que queiram falar com a gente, fiquem bastante à vontade, e boa noite para todas vocês. Por favor, me mandem novas perguntas que eu tenho o maior prazer em respondê-las, tá certo? Um beijo a todos. Tchau, tchau.